Meus amados, eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. João, capítulo 14, versículo 27. Quem sabe esse versículo de cor? Alguém? João 14, 27, eu vou usar a revista e corrigida. Vou usar aquela versão tradicional hoje. Hoje está todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E hoje eu vou pregar um versículo só, olha só, já teve dia de pregar 2 capítulos, já um versículo. E na versão corrigida, antiga. Hoje não tem NVT. Diz assim a palavra de Deus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos ler todos juntos agora? Deixo-vos com essa palavra nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Dependemos de Ti, precisamos do Senhor. Fale conosco, que eu diminua, o Senhor cresça, que nós saímos daqui verdadeiramente de coração contrito e certos de que a Tua paz é nossa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos falar de paz. Eu lembrei até do Tim Maia, né? A música do Tim Maia começa ele falando assim: vamos falar de amor. O mundo gosta de falar de amor, o mundo gosta de falar de paz. Quando não somos dois, faz assim, né? Paz e amor, não é isso que o povo gosta? O pessoal lá, os hippies dos anos 70, faça amor, não faça guerra. Mas quando o mundo fala de paz, parece que quanto mais se fala de paz, quanto mais se deseja a paz, quanto mais se buscam caminhos para a paz, mais a treta engrossa, mais a bronca aumenta, mais a divisão causa e não uma coalizão. É significativo que Jesus tenha dito isso, que a paz que Ele dá não é a paz que o mundo dá. Então vamos começar pelo começo. De que paz Jesus está falando aqui? Afinal, a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Está lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Ele é o príncipe da paz. A paz que Ele dá, a paz que Ele está dizendo que oferece, não é essa paz do mundo, porque a paz que nós temos oferecida pelo mundo, ela significa algumas coisas. Ela significa a ausência de brigas, a ausência de conflitos. Então, há uma paz. Muitas vezes o mundo se contenta com uma paz temporária. Por exemplo, ainda agora estava acontecendo lá, Israel estava respondendo ao Hamas e precisou que houvesse um cessar-fogo para que o Egito pudesse receber algumas pessoas que estavam ali em meio àquela zona de conflito. Então houve ali uma paz temporária, um cessar-fogo. O cessar-fogo não é o cessar das hostilidades, mas é um conjunto ali de pensamentos de um grupo e de outro grupo que chega a uma conclusão: olha, vamos parar um pouco aqui para que haja saída das pessoas que estão aqui presas nesse fogo cruzado. Por tantos dias, depois retomam-se as hostilidades novamente.
Isso não é paz, isso é um engodo. A paz que Jesus vem nos dar, aliás, como é que o judeu, até hoje, como é que os judeus se cumprimentam? Quem já viu? Quem vê aquele canal da Aline, né? Israel com a Aline. Como é que ela começa? Shalom. Shalom, traduzido é paz. Mas o shalom, a paz traduzida ali naquela palavra, é muito mais do que isso, muito mais do que apenas uma ausência de conflito, de guerras internas e externas. É um bem-estar integral. Se você pensa que a paz, e aqui eu estou falando do tipo de paz que Cristo nos dá, se alguém pensa que a paz é apenas isso, a ausência de conflitos internos ou externos, você está pensando com a mentalidade do mundo. Quer ver? Paulo certa vez enfrentou os filósofos gregos. Dois tipos de filósofos gregos: os filósofos epicureus e os filósofos estoicos. Os epicureus eram os alunos, os discípulos de um filósofo chamado Epicuro. E Epicuro dizia o seguinte, que a tranquilidade mental, que ele chama de ataraxia no grego, ataraxia, a ausência de preocupações, a ausência de crises, a tranquilidade mental, na filosofia de Epicuro, era um dos alvos desejáveis da ética humana. E esta ataraxia, essa tranquilidade, poderia ser obtida mediante a eliminação do desejo. É uma coisa quase budista. Você elimina o desejo, porque sem desejo não há conflito. Se eu não desejo tal coisa, eu não vou entrar em conflito com outra pessoa que deseja. A pessoa vai ter e está tudo bem para mim. Essa era a ideia de Epicuro. Epicuro ensinava que essa tranquilidade mental viria mediante a ênfase nas faculdades mentais e na negação das paixões físicas. Essa aqui é uma das muitas definições humanas do que seria uma vida equilibrada. Falei dos epicureus e falei também que Paulo enfrentou os estoicos, os poetas, os filósofos estoicos, os defensores do estoicismo, dizem que você tem que enfrentar as lutas, as batalhas de cabeça erguida, vai e aceita que é assim mesmo. Aceita que a vida é desse jeito mesmo, aceita. Você vê que quem conhece um pouco aqui de espiritismo sabe que tem um pouco aqui de estoicismo. O cara está passando uma assolação, uma luta na vida dele que ele não precisava passar, e muitas vezes ele até causou, mas ele diz, não, isso é assim mesmo, eu tenho que enfrentar, eu tenho que passar por isso. Olha a ênfase onde está. Isso é humanismo. Eu tenho que passar, eu tenho que enfrentar, eu vou sair do outro lado melhor. Isso é estoicismo. Também uma forma de entender que uma vida equilibrada vem pelo aguentar as pancadas que a vida dá. E com quem está a verdade? Não está nem com os estoicos, nem com os epicureus. Paulo foi lá e disse isso para eles. A verdade está com Jesus, e a paz que Jesus nos dá é uma paz diferente, porque a paz que Ele dá não desconsidera os nossos desejos, as nossas vontades. Não. A paz que Ele dá nos ensina a submeter os nossos desejos, as nossas vontades, à vontade superior de quem? Do nosso Deus. Ele sim sabe todas as coisas. Veja a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, né? Não se, e aliás, Ele também nos ensina no Getsemane: seja feita a tua vontade e não a minha. Várias vezes o
Senhor vai dizer que Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele quer, na oração do Pai Nosso, Ele vai dizer que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Significando o quê? Que a vontade de Deus é feita no céu e tudo funciona. E o céu é perfeito, maravilhoso. Que seja feita na terra da mesma forma. Ele nos ensina a submeter os nossos desejos e vontades à vontade suprema de Deus, ao mesmo tempo em que confiamos que Deus tem o melhor para nós. E isso já é tirar um peso tremendo das nossas costas, meus irmãos. Lembra que Jesus, em outra oportunidade, falou sobre trocar o fardo? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele fala isso. Por quê? Porque a gente está trocando de fardo com Ele. O nosso fardo, a gente tentar segurar todas as coisas das nossas costas, a gente não aguenta. O homem não é feito para enfrentar todas as coisas desse mundo estoicamente, com força. Não temos força para isso. Vamos acabar com a nossa saúde mental, física e espiritual. Mas quando entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, aí muda a base do nosso sustento. Que sustenta a minha vida não é a minha própria força, mas é a força de Deus. Ele sustenta. Lembram-se daquele antigo poema tão bonito, Pegadas na Areia? Pegadas na Areia falava que um dia eu estava na praia caminhando com o Senhor, e aí ele olha para trás e vê as pegadas, e ele fica, de repente se vê assim, chocado quando ele observa que em determinados momentos da sua caminhada havia apenas um par de passos. E ele olha e ele reclama com Deus e pergunta: Senhor, olhando para trás aqui para a nossa caminhada, observo que nos momentos de maiores crises da minha vida, não havia 2 pares de pés, mas apenas um. E Deus lhe responde: pois é, foram nesses momentos que eu te carregava no colo. É assim, a base da nossa sustentação é outra. Os momentos em que Deus precisa nos carregar no colo, Ele carrega no colo. E a gente vai. E muitas vezes a gente se dá por vencido e diz: agora acabou. E de repente a gente olha e viu que chegou do outro lado. Rapaz, eu não sei como eu cheguei aqui. Eu não sei de onde veio esse recurso. Não sei de onde veio essa solução. Foi a mão de Deus. A paz que Cristo nos dá é a paz com Deus. Quando Isaías diz que Ele é o príncipe da paz, é nesse sentido. A paz que Ele nos dá é a paz com Deus, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é, portanto, Ele veio para morrer por nós, para que nós tivéssemos paz com o Senhor. E tendo a paz com Deus, o nosso espírito que era morto foi revivificado, e o Espírito Santo veio habitar em nós. A paz que Cristo oferece tem a ver com o estado do indivíduo diante de Deus. É a paz com Deus. E com a experiência que adquirimos em paz na vida diária. Naturalmente, a paz com Deus é o fundamento. Sabe o que é o fundamento? Você está vendo esse prédio aqui? O que tem aqui embaixo que sustenta esse prédio? Os fundamentos, os alicerces. A paz com Deus, ela é o fundamento sobre o qual se baseiam todas as outras formas de paz. Eu quero ter paz na minha vida profissional, eu quero ter paz na minha vida familiar, eu quero ter paz com os meus vizinhos, com os meus parentes, com os meus amigos. Eu quero estar em paz. Meu amigo, todo mundo quer estar em paz, todo mundo quer paz, sossego, tranquilidade na vida. Ninguém gosta de viver as turras, ninguém gosta de viver brigando, ninguém gosta de viver discutindo. Mas,
se o teu alicerce, se a tua base não for a paz com Deus, você vai começar a colocar no lugar dessa paz estes outros tipos de paz. Então, se o sujeito se casa e ele coloca a mulher dele como sustentáculo da sua paz, e por alguma aventura ou má aventura da vida vem o divórcio, você perdeu o seu chão. Acabou a paz da tua vida. Se você coloca os teus filhos, a tua família como sustentáculo da tua paz, e de repente seus filhos vão morar fora do país, sua família se desintegra por algum motivo, acabou a tua paz. Se você coloca a tua vida profissional, não, eu sou um profissional de primeira, eu faço, eu arrebento, de repente você tem uma doença que te incapacita, ou qualquer coisa, se vem uma demissão, por exemplo, acabou a tua paz. Todos esses tipos de paz, eles têm que estar sobre a paz com Deus. Lembra aquilo que o Senhor Jesus falou sobre aquele que ouve essas minhas palavras e as cumpre? Eu comparo um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha é Deus. A rocha é o Senhor. Se a tua paz e a minha paz não estiverem no Senhor, apesar de toda a ventania, de tudo que tiver a nossa mão, se a nossa paz, melhor dizendo, se a nossa paz estiver no Senhor, pode o mundo se acabar, que a gente não vai afundar também. Mas se não estiver, se não há paz com Deus, não pode haver verdadeira paz nesta vida. Não por acaso falei aqui que a paz é o sustentáculo, o fundamento? Quem se lembra aí lá de Efésios capítulo 6, quando o Senhor ele vai falar sobre a armadura de Deus? A armadura de Deus, ele vai falar que tem que ter o capacete da salvação, cingidos os lombos com a justiça, com a verdade, a couraça da justiça, capacete da salvação, o escudo da fé e calçados os pés com o Evangelho da Paz, com a preparação do Evangelho da Paz. O pé é a base. Onde é que a gente fica em pé? Sobre os pés. Então tem que estar na base. A preparação, você tem que estar preparado, você tem que estar vivendo a Bíblia, você tem que estar sabendo a Bíblia, você tem que estar com a Bíblia na tua boca e no teu coração, como diz Deuteronômio 30:14. Tem que estar na boca e no coração, até porque a boca fala do que o coração está cheio. Tem que estar calçado o pé, a base está no Evangelho. Se a tua base não estiver no Evangelho da paz, você vai cair em conversa de político. Quantos crentes hoje estão deixando de ir à igreja para estar lá em evento de político? Está errado. Está errado. Hoje é dia do Senhor. O Senhor sustenta, ou o Senhor não está sustentando. Algo de errado não está certo quando um pastor conclama o povo no domingo para fazer um evento político. Tenhamos isso em mente, meus irmãos, sempre. Cristo estava oferecendo essa paz, e o curioso é que, se a gente lembrar aqui, falei da base, do pé, os pés calçados, da preparação do Evangelho da Paz. Quem se lembra aí lá em Daniel, no sonho do rei Nabucodonosor? O rei Nabucodonosor, ele sonha com uma estátua muito grande, muito portentosa, cabeça de ouro, o peito de bronze. Aí começa a descer, os metais vão se rareando, chega nas pernas de ferro, e os pés, a base de tudo, que sustentava todo o peso da estátua, tinha um pouco da dureza do ferro, mas era misturado com o barro. E foi por ali,
por aquele barro fraco misturado com o ferro, que uma vez atingida, a estátua se acabou. A base tem que ser forte, a base tem que ser sólida. Coma a palavra de Deus, beba a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, se encha da palavra de Deus. Cristo nos dá um exemplo, e Ele estava oferecendo a sua paz num momento crucial aqui, sabia disso? Literalmente crucial, que tem a ver com a cruz. Que momento é esse aqui que está acontecendo em João no capítulo 14? Judas tinha saído para trair Jesus. Já tinha saído no capítulo 13. E agora no capítulo 14, Jesus está dando as suas últimas palavras, suas últimas instruções. Ele está dizendo que era necessário que isso acontecesse, que o Espírito Santo estará com eles, que Deus lhes dará um novo Consolador, que eles voltarão a se falar. E mesmo em meio a isso tudo, ele diz: deixe-nos a paz, a minha paz vos dou. Podem ficar em paz. Ele dá a paz dele. Curioso que ele dá a sua paz no versículo 27, e no último versículo do capítulo ele vai dizer, vai terminar dizendo aqui, aliás, aqui no 29, eu vou lhe dizer agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós o acrediteis. Ele já deixa a sua paz antes da crucificação. Ele já deixa antes que a coisa aconteça. Ele estava indo para a cruz. Ele já estava no caminho, praticamente. Faltava o Judas chegar. Mas ele já estava deixando garantida a paz com Deus. E ele mesmo estava em paz. Uma resoluta caminhada em direção ao cumprimento de toda a justiça de Deus. Essa é a paz que Cristo está nos dando. E a origem dessa paz? De onde vem essa paz? O texto deixa bem claro: deixe-nos a paz, a minha paz vos dou. Ele é a própria paz, ele é a origem, a fonte dessa paz. O que significa isso? Por toda a Bíblia aprendemos que Deus é um Deus de paz. Vários versículos nos revelam isso, inclusive no Novo Testamento. Romanos 15:33, Romanos 16:20, Filipenses 4:9, 1 Tessalonicenses 5:23, 1 Tessalonicenses 13:20, Isaías 9:6 já vimos, 1 Coríntios 14:33, 2 Coríntios 13:11, 2 Tessalonicenses 3:16. Tudo isso vai falar de um Deus que é o Deus de paz. Ele nos deixa a paz dele, que é a paz de Deus. E John MacArthur vai fazer uma afirmação que eu acho tremenda sobre ele correlaciona a paz de Cristo com o Cristo da paz. Miriam, já deixa aí na tela, por favor, para mim. 1 Pedro 2:23. John MacArthur vai dizer o seguinte: é a mesma paz que permaneceu calma, a paz dele, calma contra o ridículo, contra o desprezo, contra a hostilidade, contra o ódio, contra a traição e contra a morte. Olha lá o que diz o texto de Pedro: o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Essa é a paz de Cristo. Será que a gente chega lá, meus irmãos? E John MacArthur continua dizendo: a paz de Cristo fornece aos crentes um estado de serenidade e liberdade a partir da preocupação e ansiedade, que não é afetado pelas difíceis circunstâncias da vida, mas as supera. Quantos cânticos a gente já cantou sobre isso, né? Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, não me guio por vistas, alegre sou. Ou outro, a vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar, é vida de amor de você, por aí vai, dizendo isso, que as circunstâncias, elas querem acabar, querem arrasar conosco,
Mas quem tem a paz do Senhor, quem tem o Senhor da paz, é sustentado e caminha até o fim. Ainda John MacArthur: em meio às dificuldades e tentações da vida, os crentes têm direito de definir os olhos de Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe suportou a cruz, que lhe foi ofertado, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Somente quando olhamos para Cristo podemos encontrar a paz e confiança no meio de qualquer dificuldade. Já falamos sobre a paz de Cristo, o que ela é, e também um pouco sobre o que ela não é. Já falamos então sobre a origem desta paz, que é o próprio Cristo. Para encerrar, vou falar um pouco sobre uma paz que não é como a do mundo. Já falamos um pouco sobre isso, né? Sobre esse contraste. Falei um pouco sobre os epicureus, os estoicos, as várias filosofias aí, mas é preciso fazermos uma aplicação para esses nossos dias. Falamos um pouco sobre isso, mas eu me lembro de uma música de uma banda evangélica que eu gosto bastante, se chama Resgate. E tem uma música do Resgate que se chama O Nome da Paz. Eles falam assim: de que adianta estar vestido de branco e ter no rosto um sorriso amarelo, se a paz não é um estado de espírito, se por dentro há uma grande e interminável guerra. A paz não é o que se encontra no mundo. E aí eles continuam e vão desembocar no refrão que diz: o nome da paz foi declarado na cruz. O nome da paz é Jesus. É isso. O mundo quer paz. O mundo apregoa a paz, se veste de branco, vai para a rua, mas por dentro estão em guerra. Secretamente há conflitos. O mundo pode viver momentos em que as tensões são afrouxadas, em que não há guerras e batalhas, mas sempre há desconfortos. Desconfortos ao tempo todo. E, meus irmãos, existe uma coisa que está causando um tremendo desconforto na nossa civilização ocidental nesse momento, que se chama a ideologia woke, progressista. Essa ideologia progressista woke, ela está causando divisões e está fomentando um estado perene de guerra, deixando sempre jogando uns contra os outros e deixando os ânimos permanentemente exaltados. Essa maldita ideologia tem se valido exatamente da falta de paz que há no homem sem Deus. O homem sem Deus, ele não tem aquilo que eu falei ainda agora, aquela base, que é a paz que só Deus pode dar. Então ele está sempre tentando alcançar uma paz que ele não vai alcançar por si mesmo, não vai alcançar por meditação, não vai alcançar por religiosidade, não vai alcançar por filosofia, não vai alcançar por ideologia, mas ele está tentando. E essa ideologia, ela usa exatamente essa falta de paz do homem sem Deus para criar animosidades, fazendo, por exemplo, a mulher acreditar que aquela falta de paz que ela tem no seu coração é causada pelo machismo estrutural. A falta de paz que você, mulher, tem é causada pelos homens. Percebe? E muitas vão atrás. Estão fazendo os negros acreditarem, e aqui a gente tem gente de todas as tribos, raças, línguas e nações praticamente, mas a igreja de Cristo sempre foi isso, ela sempre foi mistura. A igreja não faz acepção de pessoas, mas o mundo faz. E o mundo gosta de jogar com essa questão da acepção de pessoas e diz então não, o negro não tem paz, e a falta de paz que o negro tem só vai ser resolvida com uma reparação histórica,
com o revanchismo contra os brancos, contra o racismo estrutural. Esse é o caminho da paz. É um caminho que tem levado a mais discussões e mais guerras do que outra coisa ultimamente, infelizmente. Enquanto isso, outra vertente dessa mesma ideologia é a ideologia queer. E a ideologia queer, ela quer fazer crer a esse povo todo aí, que agora já tem um nome enorme, né? LGBTQIA+, enfim. Já querem, a ideologia queer faz com que eles creiam que as vozes internas que acusam o coração deles, as vozes internas que os acusam serão silenciadas e eles vão ter paz. Porque essas vozes, na verdade, não são deles, são ecos da sociedade hipócrita na qual eles estão inseridos e que não os aceita como eles são. Então, se a sociedade os aceitar, então eles estarão em paz. Mas é esse o problema do homem? O problema do homem é um problema racial? O problema do homem é um problema de direcionamento sexual? É um problema de sexo, de gênero? É isso que vai trazer a paz ao homem? Não! Não. Isso é agravar o problema. Essas ideologias, eu comparo essas ideologias como, por exemplo, se eu tenho uma filha que é arteira, e a minha filha arteira fazendo uma arte, um dia desse ela pode acabar quebrando o braço. Imagina a Helena, quebra o braço, aquela fratura exposta, com o osso para fora. Papai, vem cá filha, eu vou botar um band-aid. Dá para curar botar um band-aid e consertar uma fratura exposta? Mas é isso que essas ideologias são band-aids colocados sobre uma fratura exposta. Não vão resolver o problema, muito pelo contrário, vão agravá-lo. Não resolvem nada, pois é apenas Cristo, apenas em Cristo, que todo ser humano, independente do seu status social, do seu estado atual, cor, raça, etnia, idade, não importa. Somente em Cristo todo ser humano pode alcançar aquilo que o hino 188 do cantor cristão diz, que é uma coisa muito boa, que é santa paz e perdão. Aliás, o hino proclama isso. Santa paz e perdão são as novas lá do céu, ou seja, já está prometido desde os tempos bíblicos. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus, que nos dá esta santa paz e esse perdão. Mas, só para a gente encerrar uma última abordagem aqui, tenha em mente que a paz de Cristo é uma paz com Deus, é a paz com Deus. Tenha em Cristo que Ele é a origem dessa paz. Tenha em Cristo que a paz do mundo é uma paz que causa danos, causa guerra, e só agride mais e causa mais problemas, enquanto que a paz de Cristo efetivamente cimenta o problema. Mas que nós, só para encerrar, nós que temos essa paz, a paz de Cristo, também não devemos confundir e achar que porque temos paz com Deus, não teremos lutas. Teremos lutas, teremos conflitos, teremos batalhas, inclusive contra essas ideologias. Quantas vezes a gente vai se ver tendo que novamente plantar as sementes do Evangelho para gente que está dentro da igreja e está mais vendido para a ideologia do que propriamente para a verdade bíblica do Evangelho da paz. Estão vendendo guerras e dissensões, quando na verdade deveriam estar ofertando a paz do Senhor. Enfrentaremos batalhas, confrontos com o mundo, confrontos com a sua ideologia, mas a paz que Cristo nos dá, Ele nos deu, Ele nos disse, e o versículo termina dizendo assim: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E isso é fundamental, porque
Se Cristo já disse, já deixei a paz, por que eu tenho que me atemorizar? Por que eu tenho que me turbar? Porque as batalhas virão. Use a paz do Senhor como a base, que ela seja a base de tudo na nossa vida. Saiba, porém, que enfrentaremos batalhas, que enfrentaremos lutas, que enfrentaremos confusões aí com o mundo, infelizmente. Mas a paz do Senhor, ela tem que ser verdadeiramente aquilo que nos sustenta, saber que estamos em paz com o Senhor e que ainda que as batalhas venham, nós venceremos com o Senhor. Mas a vitória não significa necessariamente o que nós pensamos hoje. Vitória sobre a batalha hoje, a gente pensa, vitória na batalha hoje é vencer, é sair por cima. Lembra dos nossos irmãos lá, dos primeiros cristãos? Como foi a vitória de Pedro? Foi crucificado de cabeça para baixo. Como foi a vitória de Paulo? Combati o bom combate, disse Paulo. Estou saindo de cena. E aí Paulo foi viver e gozar de uma aposentadoria tranquila, foi isso? Morreu decapitado. Nossos irmãos não trocaram a paz com Deus pela paz com o Estado, pela paz com César. Dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Fala que César é Deus, fala que César é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Vai para o Coliseu, gladiadores, leões. A paz de Deus, se ela não for a base, nós não vamos alcançar esses gigantes da fé. Nós temos que estar preparados para tudo, meus irmãos, até mesmo para o martírio, se um dia for necessário. E aí sim a gente vai ver quem é quem é do Senhor e quem estava no oba-oba. Fala conosco, Senhor, nos alimenta, dá-nos a tua paz, nos ajuda verdadeiramente a experimentar essa paz a cada dia nas nossas vidas e que ela seja o árbitro, como diz a tua palavra, o árbitro em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém.